What? Olha, gente, eu em Barcelona. Vai pra Barcelona. Antes de Barcelona, tá? Esse é o antes. Isso é o antes de Barcelona. Você vai postar isso? Essa mulher voltará diferente. Mãe, não tô conseguindo. Terem assim o drama, na MWC é onde as tecnologias são lançadas. Olá, meu nome é Sinara, você está no meu canal do YouTube e este é o meu primeiro vlog. Amanhã eu vou para Barcelona para o MWC Mobile World Congress e coloquei para votação lá no Instagram se vocês gostariam de ver os bastidores, de ver o meu vlog. Então, esse é o vlog de hoje. Eu estou aqui olhando para minha cama que está uma bagunça. Vou arrumar a mala enquanto eu falo com vocês e conversar sobre alguns assuntos que andaram mais quentes aí essa semana no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, é @sinara.gabriele. É a Sinara com Y e Gabriele com 2 L's, a única que vai ter por lá. Vou começar falando sobre a viagem, falar rapidinho para você que não pegou. Eu sou engenheira, diretora executiva de uma empresa e todo ano uma empresa de tecnologia leva um grupo de pessoas da empresa em que eu trabalho para esse evento de tecnologia. E este ano eu fui contemplada como uma das convidadas dessa viagem também. E só para vocês entenderem assim o drama, na MWC é onde as tecnologias são lançadas. A Google vai estar lá, Xiaomi, Huawei, Apple, todas as empresas de tecnologia vão estar lá falando sobre telefonia, conectividade, inteligência artificial e muito mais. Em outras palavras, se tiver alguma tecnologia nova, disruptiva que eu e você não conhecemos ainda, ela vai sair na MWC, porque é lá que as tendências tecnológicas são lançadas. E se você caiu de paraquedas e está se perguntando por que raios a Sinara estaria num evento como esse, eu vou aproveitar e contar um pouco sobre a minha trajetória profissional. Também vou contar sobre por que eu estou no Instagram produzindo conteúdo, o que eu quero realmente com isso e pautas quentes que aconteceram essa semana lá no meu Instagram. Então a ideia é que vocês se sintam de fato em casa, porque vocês estão, esse aqui é o meu quarto, essa aqui é a minha cama, minha bagunça. Nesse momento eu estou separando de fato as roupas que eu vou levar e não é minha parte favorita da viagem, mas me conta, vocês gostam de arrumar mala também? Eu não gosto. Mas por que reclamar, não é mesmo? Vamos fazer a mala com alegria. Antes de entrar nos assuntos mais nebulosos, vou contar um pouco sobre a minha organização para essa viagem. Eu recebi o convite na sexta-feira da semana passada. Então, preste atenção no time. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos na quinta-feira. A minha passagem está comprada para amanhã. Eu tive 8 dias para arrumar a viagem. Tá bom para vocês? Porque para mim foi um pouco complicado. Eu tenho 2 filhos pequenos, então não é simplesmente assim, tchau, deixa eu embarcar para a Europa que vai dar tudo certo rápido e pronto. Vou começar contando sobre a minha organização para a viagem. Muitas de vocês me perguntaram se eu fiz um planner, uma agenda, e a verdade é que eu não fiz nada disso. Uma coisa que eu falei para minha mãe hoje, e ela concordou, eu não sou a pessoa mais organizada que você já conheceu, mas eu sou a pessoa mais eficiente que eu conheço. Eu consigo fazer muita coisa num espaço curto de tempo. E uma das coisas que eu percebi, analisando minha rotina, é quando que realmente faz sentido parar e fazer um documento, escrever, e quando simplesmente não tem necessidade. Não estou falando para você, não estou te ensinando um framework de como organizar tudo mentalmente, mas eu realmente acredito que o suprassumo da eficiência, quando você consegue fazer todo o processo, ele está na sua cabeça e você consegue otimizar tudo sem precisar realmente anotar. Isso não quer dizer que eu não parei para pensar no tema, mas simplesmente significa que eu não precisei gastar muito tempo ali anotando, fazendo as coisas, porque a maior parte das coisas já estava aqui na minha cabeça. Então no sábado, que foi quando eu comecei, gente, eu tô aqui decidindo que roupa eu vou levar. No sábado, quando eu comecei de fato a organizar a viagem, eu já parei e pensei assim, bom, eu vou precisar ver alguém para ficar com as crianças. Parei para pensar que uma das coisas mais complicadas de se fazer com as crianças é organizar a alimentação. Então comecei pela alimentação, que basicamente das crianças elas tomam café da manhã, lancham na escola, então tem que organizar o lanche, almoçam, lancham uma fruta, algo que esteja pela casa e jantam o almoço. Não é uma rotina super complicada, mas que sou eu que cuido. Eu de fato delego muita coisa, mas a alimentação é uma coisa que eu prefiro cuidar. E eu prefiro fazer porque eu gosto da minha comida. Simplesmente isso.
tem outro motivo assim muito incrível não. Então de cara eu já comecei a fazer um inventário do que eu tinha em casa e coisas que poderiam me ajudar a manter essa rotina. Com base nisso, eu já sabia o que eu precisaria comprar para a semana seguinte. Muita coisa eu comprei na segunda e na terça-feira e muita coisa eu já comprei no sábado. Por quê? O lanche das crianças, desse lanche da escola e também o lanche da tarde, eu comprei coisas saudáveis pelo Mercado Livre que daria para eles comerem. Então eu comprei aqueles bolinhos da Believe. Não é a coisa mais incrível de comer, mas paciência, é só uma semana. Comprei suco da Natural One e comprei vários biscoitinhos. Vocês gostam que eu fale assim a marca das coisas? Eu estou olhando aqui que eu vou ter que escolher os casacos, principalmente porque eu passei na casa da minha mãe. Então eu tenho que decidir entre esse, eu acho que esse eu não vou levar. Esse aqui que deixa a gente assim bem hardcore. E esse que é um sobretudo lindo. Eu até gravei vídeo essa semana com ele e vocês me elogiaram. Acho que eu vou levar esses dois aqui. Um blazer que eu vou levar. Inclusive eu acho que eu não trouxe o blazer, tenho que ver sobre isso. E moletomzinho, uma coisa mais simples, caso eu precise de algo mais informal. Também vou levar essas camisetas assim, gola alta e tal, vai dar pra fazer. Mas voltando pro tema, onde eu estava? Ah não, o blazer tá aqui. Se alguém ficou curioso, esse é o blazer e eu encontrei. Onde eu estava? Então eu organizei a parte de alimentação, vi mais ou menos os dias que eu ia comprar as coisas, anotei isso assim, comprar comida tal dia. Comprei as coisas pelo Mercado Livre no sábado e também fiz a emissão da passagem aérea, que é a coisa mais importante, né? Você tem como viajar. E comecei a minha saga para lavar roupa. Por quê? E pensei na parte de alimentação, beleza, isso aí passou. Contratei a babá também no sábado. E o que mais que eu fiz no sábado? E fui pensando mais ou menos como seria o restante da semana, dos dias e tudo mais, principalmente na parte de alimentação e roupas. E então, comecei algo que é a minha dica aqui pra vocês. Tem muita gente que prefere fazer mala, fazendo uma planilha, tirando foto de tudo mais. Respeito, porque eu acredito que a melhor forma de se organizar é que serve pra você. Mas vou te contar como eu faço. Eu deixo tudo lavado. A minha grande meta antes de viajar é deixar tudo lavado, principalmente porque eu não quero voltar e ter roupa suja, mas também porque nesse momento aqui, né, da viagem, eu olho para as minhas roupas, eu ainda peguei algumas emprestadas da minha mãe, e escolho. Eu faço isso para mim, para os meus filhos, é como eu faço mala. A dica, se você quiser realmente fazer o que eu falei, é você ter certeza que vai ter a quantidade de peças, que você não vai ter que comprar nada e tudo mais. Então tô aqui separando o que eu vou levar, já deixo aqui no cantinho. Idealmente, como é o caso hoje, eu estou no ideal, eu faço isso com o tempo para comprar alguma coisa. Porque, digamos que eu senti falta de uma blusa térmica, uma calça térmica, alguma coisa assim, amanhã meu voo é 6 da tarde, então dá pra comprar. Eu também não gosto muito de deixar a mala pro dia da viagem, porque sempre é muito cansativo. Nossa, eu sempre fico cansada. A viagem já é cansativa, sempre tem uma coisa pra organizar, então eu evito. Só um comentário, olha que linda essa jaqueta, né? Então, no sábado fui lavar tudo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, foi a vida organizando tudo pra viagem. Reservar hotel, adiantar coisas do trabalho, fazer várias coisas que eu tinha de pendência. Inclusive, como eu estava organizando muitas coisas da minha saúde das crianças, eu precisei antecipar algumas consultas para essa semana, porque duas das profissionais que nos acompanham vão entrar de licença maternidade, então eu precisei antecipar. Essa foi a semana. Como eu falei, é muito de sair fazendo, mas é aí que entra aqui. Mas eu quero aproveitar o momento aqui para falar uma coisa com vocês. A coisa mais importante sobre planejamento pessoal, eficiência, é você se conhecer, tá? Eu tenho uma personalidade que me ajuda muito a agir em momentos como esses. Eu não paraliso. Quando eu tenho um desafio, eu que vou. Sabe qual é o meu desafio? É a rotina. A monotonia me pega. Mas o desafio é minha facilidade. Então, para mim funciona eu não ter um grande framework, uma grande coisa, lembrei isso, porque é meu jeito de ser. Se você tentar copiar tudo, talvez você tenha desafios. Começa a testar o que realmente funciona. Nem sempre você gastar 1 hora organizando uma planilha é o melhor, é o mais eficiente a se fazer. Se você consegue ficar sem o documento, fica sem o documento. Eu sou dessa opinião. Sei que é polêmico, que aqui nas redes sociais o pessoal não corrobora muito com isso. Existe muito essa ideia
de que você precisa ter tudo anotado e tudo mais, mas isso é uma questão de personalidade. E só deixando muito claro, não é errado quem faz isso. É apenas uma constatação do que funciona ou não funciona. Então, em relação à organização para a viagem, eu acredito que eu sanei todas as dúvidas. Mostrei eu fazendo um documento para deixar para a babada dos meus filhos tudo que ela precisaria cuidar na semana que eu estivesse fora. E com ela eu usei inteligência artificial. Eu testei o Manus, o Claude e o ChatGPT, e o Manus me deu o melhor resultado. Algo que eu tenho testado na minha vida, eu crio prompts separados geralmente no Notion e jogo nas 3 IAs que eu tenho. E as 3 me geram respostas diferentes. Eu pego aquela que fica melhor, que eu acredito que respondeu melhor. O ChatGPT, ele tá sendo pior em todas as respostas. Inclusive eu parei de pagar o ChatGPT por causa disso. Realmente eles estão focando muito em ser a IA que mais te prende para você ter um relacionamento, e aí eles vão vender anúncio lá dentro. O Claude, eu gosto muito dele quando eu vou pensar acerca de insights para produção de vídeo. Eu não peço para o Claude criar meus roteiros, mas eu peço para ele me dar insights com base nos meus pensamentos. Então esse tipo de conversa ele funciona bem. O Manus para pesquisa aprofundada e pensamento estruturado ele está sendo melhor até agora. E aí mais uma lição para tudo, para tecnologia, para a vida. Não existe ferramenta perfeita. Existe aquela que você usa melhor para o seu objetivo. Aí beleza, já falamos aí sobre a parte da organização, eu quero contar um pouco sobre a minha trajetória profissional. E eu vou beber uma água porque eu tô começando a embolar tudo. Eu acho até difícil contar sobre isso, porque tem coisas que fazem muito sentido na minha vida que aconteceram lá atrás. Eu sempre fui a menina empreendedora. A menina que tinha várias ideias e fazia várias... Eu lembro de quando eu tinha uns 10 anos, fazer mousse de maracujá e pedir pra minha tia pra vender na rua comigo. E eu lembro que meu pai ficou super bravo, porque afinal de contas era uma menina de 10 anos vendendo mousse de maracujá na rua, né? Então eu acho que ninguém vai julgar meu pai por ter ficado muito bravo. Depois houveram várias iniciativas. Eu já vendi brigadeiro, laço, planner, o que vocês pensarem, assim, o que dava pra estar ganhando meu dinheiro, eu tava. E a questão toda nem era assim, o dinheiro. Era realmente o desafio de pegar alguma coisa e vender, sabe? Eu ficava às vezes até meio chateada, porque meu pai ficava me tolindo. Eu lembro da minha decepção, eu já vendia brigadeiro, tudo mais para as pessoas. Eu lembro da minha decepção. Na 8ª série, a escola que eu estudava me proibiu de vender. Nossa, eu fiquei super chateada. Super chateada com a escola. Falava que sabe assim, rebelde sem causa? Que quis ficar meio revoltada com a escola por causa disso. Isso veio muito, muito mesmo dos meus pais, principalmente meu pai. Meu pai, ele sempre foi o empreendedor maluco da família. Ele me conta que o último emprego CLT que ele teve, eu era bem pequenininha. Ele passou por uma humilhação muito grande, que até hoje eu não sei qual é. E ele falou que naquele dia ele nunca mais ia ter alguém mandando nele. Eu lembro dessa história. E ele sempre foi o empreendedor maluco. Ele era TI. Assim, ele dava aulas de informática. Inclusive, ele conheceu minha mãe dando aulas de informática para ela. Abriu várias empresas, trabalhou com recarga de cartucho de impressora, toner, essas coisas. Trabalhou, abriu loja de informática, várias coisas referentes a isso. E então começou a empreender no ramo de telecomunicações. E assim, eu não sei o ano exato em que ele começou a trabalhar com telecom, mas eu sei que faz muito tempo, porque eu era muito pequena. Eu lembro assim, vagamente da lojinha de informática que ele tinha enquanto ele entrou nesse setor de telecom. E eu cresci nesse ambiente do meu pai sendo literalmente a pessoa que ninguém concordava, sempre foi meio polêmico assim, onde ele passava, de não concordarem muito com o que ele falava, de não concordarem muito com não ter essa estabilidade, que muita gente ama, né, tal da estabilidade, ter esses baixos e altos e tudo mais. E cresci vendo ele persistir na ideia dele. Cresci vendo ele persistir realmente no que ele acreditava. E, inclusive, na hora de escolher minha profissão, meu pai nunca foi a pessoa que me obrigava a ir por um caminho, mas ele fazia piada de que eu tinha que ser engenheira de produção. Porque onde ele chegava, quem mandava era o engenheiro de produção. Eu achava isso muito engraçado e acabou sendo o curso que eu escolhi. Eu já pensei em arquitetura, letras, nutrição. Eu lembro que no meio da faculdade eu já quis
estudar nutrição, porque eu sempre tive vários gostos diferentes, eu tive muita dificuldade de escolher um curso, eu quase larguei engenharia para fazer nutrição, por exemplo, e tive muita dificuldade, porque quando você gosta de muita coisa, é muito difícil focar. Mas acabou sendo a profissão escolhida e eu me formei em engenharia de produção. Eu cresci nesse ambiente, meu pai de fato era a pessoa mais, assim, arrojada, né, do risco, mas a família inteira do meu pai e da minha mãe é de comerciante. Seja assim, de comerciante de feira, seja de realmente comprar roupa e vender, esse tipo de pequeno empreendedor, pequeno empresário. Eu cresci nesse ambiente. Então, quando eu fiz o curso de engenharia de produção, o meu olhar, ele sempre era muito para os pequenos. Então eu pensava assim, nossa, que incrível, gestão Lean que a Toyota fez lá e gerou. Já pensou se uma loja da Rua do Comércio, na cidade que eu morava tinha a Rua do Comércio, se o lojista da Rua do Comércio usasse esses princípios, de repente ele não ia falir. Já pensou se fulano soubesse o que eu sei acerca desse assunto, talvez a empresa dele não tivesse quebrado. Mas era algo que acontecia e que eu não percebia necessariamente que eu estava nessa pegada. Era algo muito mais interno. Quando eu fui para... Mas não era algo que eu pensava de forma muito... assim... Mas não era um pensamento estruturado, tipo, nossa, eu vou pensar nisso para aplicar. Não, eu realmente só lembrava das situações da vida e pensava como esse conhecimento poderia ajudar. Isso ficou mais claro para mim quando eu entrei no meu estágio, uma indústria. O estágio foi maravilhoso. Eu tenho aprendizados que eu levo para a vida inteira. As pessoas que foram meus tutores ali, eu realmente sou muito grata. Mas ali eu vi que eu não queria indústria. Não era um problema com as pessoas, não era um problema com nada. Mas eu não sentia que ali era o meu lugar. Então fui atrás, comecei a comunicar isso e surgiu uma oportunidade de ser gerente num provedor regional, que inclusive meu pai era sócio. Isso foi 2018 mais ou menos. Foi minha primeira experiência com cargo de gestão de fato de uma pequena empresa, de um pequeno negócio. Com o passar do tempo a empresa tem crescido muito, tem sido algo realmente muito grande, muito maior do que nós poderíamos um dia imaginar. Eu basicamente tenho me especializado em como tornar processos e empresas mais eficientes. Algo que a engenharia me ensinou é que muito se fala de administração como a organização. Então você pega alguma coisa e organiza a mala. Vamos falar de mala, né? Uma mala organizada é uma mala que tudo está perfeitamente arrumado. Mas uma mala otimizada e eficiente é aquela mala que com poucas peças você consegue fazer muitas combinações diferentes. Porque você pensou e usou o máximo ali de conhecimento para fazer mais com menos. Essa é a diferença entre organização e eficiência que eu faço tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal. Depois de um tempo, para encurtar, que o vídeo já está muito longo, eu posso gravar um vídeo só sobre a minha trajetória aí pessoal, eu comecei a aplicar os mesmos princípios. Por quê? Gerenciar uma casa. Por mais que eu não faça tudo, eu delego muita coisa, mas eu gerencio meu lar. Cuidar dos meus filhos. E eu faço questão de, na medida do possível, estar presente. E ter essa demanda de trabalho e estudo que é intensa, eu precisei ser a pessoa mais eficiente que eu conheço. Eu comecei o vídeo falando sobre isso, né? Eu não sou a pessoa mais organizada, mas eu sou a pessoa mais eficiente que eu conheço. E começou a ser de tal forma que muitas amigas começaram a me perguntar, Sinara, como que você consegue? Como que você consegue? E principalmente algumas amigas achando que eu era muito super heroína. Nossa, Sinara, você é muito incrível, eu nunca vou fazer como você faz. Gente, não fala isso, não se diminui assim, tá? E também comecei a compartilhar sobre como eu faço para me organizar. Eu chamo do tripé da eficiência, ele funciona tanto para as empresas como para as pessoas. Para você ter eficiência, você precisa de 3 coisas. Primeiro, desenvolvimento de pessoas ou desenvolvimento pessoal. Você precisa ser melhor a cada dia. Segundo, método. Sem um método adequado para o processo, você não vai sair do lugar. Ou você até vai sair do lugar e você vai ser, nossa, muito focado, muito disciplinado, muito capaz de trabalhar por muitas horas. Mas aí você vai perder tempo porque o processo está inadequado. E o terceiro são as tecnologias, as coisas que podem nos ajudar.
Quando você une os três, eles ficam num ciclo. Quanto mais você melhora como pessoa, mais o processo pode melhorar, mais a tecnologia ajuda e você vai cada vez ficando mais eficiente, a ponto de você conseguir, por exemplo, como eu, organizar muita coisa de cabeça, porque você já está ali no dia a dia fazendo isso. Foi como eu comecei aqui no Instagram. Tenho trazido muito sobre eficiência pessoal e profissional, tanto que abri uma empresa chamada Yard para ajudar profissionais a serem mais eficientes utilizando a inteligência artificial. Eu tenho percebido que, na verdade, não é nem algo que eu tenho percebido. O próprio World Economic Forum conta que, em via de regra, as pessoas usam muito inteligência artificial, mas os processos não estão ficando mais eficientes, porque o tripé da eficiência é real. Não adianta ter só a tecnologia, você precisa das outras coisas para isso aqui funcionar. E nós já conversamos muito sobre hoje, então eu vou dividir esse vlog em duas partes e no próximo vídeo eu vou falar só sobre o tal do marketing ruim. Eu acredito que pensar sobre essas coisas é muito, muito interessante. Se você gostou, deixa o seu like, comenta. Eu tenho realmente feito um teste aqui, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então vai que vocês não gostam muito, não vou colocar mais. Mas me deem aqui o feedback de vocês, se vocês gostaram, o que vocês querem ouvir, comenta aí o que estiver na cabeça de vocês. E se vocês querem mais papos sinceros e honestos como esse, vou gravar o vlog que vocês pediram, amanhã já começo. Estou com meu equipamento novo aqui, meu brinquedinho, que é a minha câmera. Então é isso, até a próxima.